Essa é a quinta parte. O Lorde Demônio respondeu que essa característica era inerente aos íncubos. A conversa foi interrompida por Alice, que pediu a Roxane que parasse. Roxane não achava que Alice estava escondendo um material tão bom para estudar, então Alice respondeu que tinha seus próprios planos que não tinham nada a ver com sua família. Alice, Nelda e Roxane formaram um triângulo enquanto se olhavam seriamente. Enquanto isso, Belmont esclareceu com Lacey o conhecimento dessas três garotas. Seu subordinado respondeu que as três eram descendentes do herói que partiu em campanha contra o Rei Demônio. Belmont ficou surpreso com a resposta, pois pensava que só havia Alia. Lacey explicou que o grupo que fez campanha contra o Rei Demônio era composto por 4 membros, e os méritos de Alia eram os maiores. Ela acrescentou que essa era a razão do desentendimento entre suas famílias e que havia uma relação bastante delicada entre eles. A conversa foi interrompida por um raio de cor azul que atingiu o local em frente à entrada da academia. Quando o raio começou a dissipar, um elfo de cabelos loiros e olhos azuis, preso em um selo mágico da cor do relâmpago, tornou-se visível para todos. Ele cumprimentou os candidatos que compareceram ao vestibular para a Academia St. Edmunds. O rapaz se apresentou. Edward informou às pessoas reunidas que ele seria o examinador, o que deixou todos muito animados. Isso se devia ao fato de que Edward era o candidato mais popular para o cargo de arcebispo deste ano, então sua aparição era bastante significativa. Lacey, usando sua magia espacial, também comentou com Belmont que uma pessoa de alto escalão havia sido escolhida como examinador e mencionou seu medo de não conseguir terminar o exame devido à sua força atual. Antes que ela pudesse continuar, Belmont interrompeu e disse para ela relaxar, afirmando que, mesmo sem entender completamente as condições de ativação, ele já havia recuperado parte do controle de seu poder depois de usar o cultivo de peras 2 vezes. Ele invocou seu poder em sua mão direita e começou a envolver o lado direito de sua cabeça, enquanto garantia a Lacey que ela poderia ter certeza do nível que ele havia alcançado. Lacey ficou impressionada com a magia de Belmont, virando a cabeça e fechando um olho para proteger seus olhos do brilho. Ela pensou alegremente que aquilo era evidência do retorno do poder mágico de seu mestre, mas quando olhou para Belmont, ficou chocada ao ver um pequeno círculo mágico vermelho e preto em sua palma. Vladica explicou que, naquele momento, ele só conseguia controlar um número tão pequeno de magia e que sua estabilidade no controle ainda deixava muito a desejar. Se ele perdesse um pouco de concentração, a magia desaparecia imediatamente. Lacey disse a ele que aquilo era muito pouco e o repreendeu por isso. Ela achava que seus negócios estavam em perigo porque, com tanta mana, seu mestre não seria capaz de passar no exame de qualquer maneira. Então, ela pensou em uma maneira de resolver essa situação. Após esses pensamentos, ela chamou Belmont e agarrou sua mão, puxando-o para perto dela. Belmont perguntou o que ela estava fazendo e por que o estava pressionando. Lacey pediu para ele ficar quieto e, tirando uma garrafa de líquido rosa de seu decote, ofereceu a ele para beber. Ela disse que não o havia usado antes, pois era saliva de dragão, e que, após consumi-la, sua energia mágica aumentaria para o nível necessário. No entanto, o efeito do remédio era de curta duração, então ele precisaria bebê-lo despercebido antes do exame. Belmont afastou-se de Lacey e virou-se, sem entender o que tinha acontecido. Vladica pediu desculpas a ele, dizendo que não poderia fazer aquilo. Lacey imediatamente perguntou o motivo, virando a cabeça para ele. Vladica explicou que era errado trapacear no exame. Lacey ficou surpresa com isso e disse que não era hora de se preocupar com aquilo, pois o renascimento de toda a raça demoníaca dependia dele. Belmont franziu a testa e chamou seu nome. Lacey assustou-se com a Express tom dele e perguntou o que havia acontecido. O Lorde Demônio respondeu, dizendo que, mesmo que os demônios tenham sido privados de sua magia inata, ele não acreditava que eles fossem inferiores a outras raças. Enquanto falava, ele estava sério e determinado. Aproximando-se de seu subordinado, Belmont colocou a mão no ombro dela e disse para ela não se preocupar, pois ele com certeza passaria no exame. Lacey concordou, expressando sua preocupação. Ela começou a guardar a garrafa do remédio de volta em seu decote, enquanto pensava que havia esquecido completamente o que era ser rei. Mas então, ela viu uma mão coberta de ataduras azuis se aproximando de seu peito. Lacey desviou o olhar quando seu mestre a lembrou de que ele não precisava daquilo. Nesse momento,
Ela viu Vladika parado a uma certa distância, encolhendo os ombros enquanto a mão levava o arquivo em direção ao portal. Belmont e Lacey foram avisados disso quando o Lorde Demônio virou a cabeça na direção de Edward, que usou magia para pegar a mesma garrafa. Após examiná-la, o elfo disse que era um meio de aumentar a magia e que Lacey havia ousado trapacear no meio do exame. Depois de anunciar que a garota estava excluída, ele convocou um círculo mágico azul ao lado de Lacey. Ela disse a seu mestre que se sentia estranha e que o círculo mágico estava ficando cada vez mais azul. Relâmpagos brilharam ao seu redor, quase a puxando completamente para dentro do portal, enquanto ela pedia ajuda a seu mestre. Belmont ficou emocionado e a chamou pelo nome, mas não obteve resposta. Edward disse a ele para relaxar e informou que ele havia apenas removido um monstro demoníaco do local do exame usando magia. Ao olhar para Lacey, a elfa disse que fazia tempo desde que via demônios entre os examinados. Ela queria prestar atenção especial a eles antes, mas descobriu que um deles havia decidido trapacear. Por fim, ela disse que depois disso não se poderia chamar os demônios de uma raça sem esperança. Os outros candidatos riram, exceto 3 garotas, Alice, Newton e Roshani. Eles não eram entidades e disseram que era como se estivessem batendo em um Belmont reclinado, de pé com a cabeça baixa. Nesse momento, Edward perguntou se ele tinha algo a dizer. Belmont apenas chutou Lacey para fora da vista do exame e também esclareceu que talvez ele queira ir atrás dela. O Lorde Demônio avisou o elfo que, quando tudo acabasse, ele o forçaria a se desculpar com ela. Edward considerou isso um absurdo, pois ele fez a coisa certa ao expulsar o examinado que trapaceou. Belmont disse a ele que não era por isso, mas por chamar Lacey de monstro. O elfo ficou impressionado com isso, pois ele considerava Belmont uma não entidade que não sentia seus pés sob ele. Se Alice Rose não o tivesse trazido para o exame, ele teria lamentado ter ousado olhar Tom diretamente nos olhos. Depois desses pensamentos, Edward disse que o monstro já havia tomado muito do seu tempo e então anunciaram o início imediato do vestibular para a academia. Após essas palavras, ele ativou sua magia convocando um grande círculo mágico sobre os candidatos. O elfo carregou os candidatos para o penhasco que estava localizado em frente à academia e se elevava sobre as florestas. Alguém perguntou sobre seu paradeiro e como eles chegaram lá. Foi informado que aquele lugar era a asa do dragão e que a magia espacial era incrível. Edward estava mais próximo da borda, de costas para a academia, e os outros estavam de pé em frente a ele. No meio da multidão, havia descendentes de heróis e Belmont. O elfo começou a falar sobre a tarefa do exame, ou seja, que a essência do exame era extremamente simples, e cada um deles só precisava passar pela ponte. Depois disso, ele levantou a mão, concentrando magia nela. Em seguida, uma ponte mágica de cor azul começou a aparecer do penhasco para a academia. Quando a ponte estava totalmente formada, Edward olhou por cima do ombro para ele e disse que os candidatos só precisavam cruzá-la. Os examinandos entenderam que nem tudo poderia ser tão fácil e que haveria um problema no exame. Edward informou que o limite de tempo do exame era de 30 minutos e os primeiros 100 examinandos que concluíssem a tarefa com sucesso seriam matriculados na academia. Após isso, ele anunciou o início da certificação. Os candidatos correram para a ponte e Belmont estava entre eles. Ao mesmo tempo, ele sentiu que havia algo claramente errado com a superfície da ponte, embora parecesse bastante suave. Ao olhar para os pés, ele viu que estava sendo puxado para a ponte e exclamações de outros examinandos podiam ser ouvidas de todos os lados, pois eles também estavam presos na ponte. Uma das meninas disse que, para continuar se movendo pela ponte, eles só precisavam manter o equilíbrio interno. Edward observava os examinandos com um sorriso, pensando que a ponte era feita de limos enormes. Então, se eles não tivessem poder mágico,